Páscoa! Uau! Chegamos na Páscoa! Esse é o domingo mais especial de todo o ano, porque é nesse dia que a gente comemora quando tudo se encaixa, quando Deus preparou desde o começo do mundo como nós seríamos resgatados, como nós seríamos salvos, como nós nos tornaríamos amigos de Deus novamente. É nesse domingo que a gente comemora e celebra isso. É o domingo que a gente pode lembrar que nós temos esperança, porque Jesus está vivo. Mas, antes de chegar nessa parte, que Jesus está vivo, lembrem-se, semana passada, a tia contou uma história para vocês que Jesus foi entrando lá na cidade de Jerusalém e ele foi recebido com muita alegria. Olha! Estão ouvindo sons? Sons de pessoas muito alegres. Como eu falei para vocês, apesar das pessoas estarem alegres, algumas pessoas não estavam nada contentes. Elas queriam prender Jesus, para ele parar de falar isso, de que ele era o Salvador do mundo e de que ele é o Filho de Deus. Eles não queriam nada disso. Então, um dos discípulos de Jesus, chamado Judas, aproximou-se desses líderes religiosos e falou o seguinte: olha, se vocês me pagarem 30 moedas de prata, eu entregarei Jesus. Sim, e aqueles líderes religiosos, estão ouvindo barulho? Entregaram as moedas para Judas. Estava chegando a Páscoa e Jesus chamou seus discípulos para cearem, para comerem com ele. E durante aquele jantar que eles estavam tendo, Jesus falou com seus discípulos: olha, está chegando a hora e por um tempo vocês não me verão mais. Mas vai passar um outro tempo e vocês já me verão novamente. Difícil, né? Mas foi isso que Jesus avisou para eles. E depois Jesus falou: e sabe, vocês, meus amigos, não ficarão comigo. Vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar. E Pedro, então, um dos discípulos, falou assim: não, Jesus, eu não vou deixá-lo. A todo momento eu vou estar junto com o Senhor. E Jesus falou para Pedro: Pedro, eu sinto em te dizer, mas você também vai me abandonar. Antes que o galo cante, você vai ter falado para as pessoas que você não me conhece 3 vezes. Pedro ficou indignado. Não, isso não vai acontecer, Senhor. E então, após comerem, Jesus chamou seus amigos para irem até um monte, o jardim do Getsemane. E ele convidou os seus amigos para que ali no jardim do Getsemane eles pudessem ficar orando com Jesus. Porque Jesus sabia o que ia acontecer com ele, quanto ele ia sofrer. Então, Jesus começou a orar e falar: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não der, que seja feita a tua vontade. Olha, não é que Jesus ia beber alguma coisa, mas Jesus estava querendo dizer assim: sim, se for possível, que eu não passe por esse sofrimento, mas se for esse o plano de Deus, então que aconteça o que tenha que acontecer. Essa era a oração de Jesus. E ele esperava que seus discípulos estivessem orando com ele também. Mas, quando Jesus foi encontrá-los no jardim, eles não estavam orando com Jesus. Eles estavam, estão escutando barulhos? Sim, eles estavam roncando, dormindo. Jesus então acordou e falou assim: olha, é chegada a minha hora. E quando Jesus ainda estava conversando com seus discípulos, ouçam os passos. Estão ouvindo? Vieram soldados junto com os líderes religiosos. E quem estava próximo? Em primeiro lugar, Judas. Ele chegou até Jesus, deu um beijo em Jesus. Então vieram os soldados, amarraram Jesus, prenderam Jesus
e o levaram presos até o sumo sacerdote. Lá perante o sumo sacerdote, foram feitas muitas perguntas para Jesus. E enquanto Jesus estava sendo questionado ali, Pedro ficou perto de uma fogueira. E nessa fogueira, uma mulher chegou perto de Pedro e falou: Ei, eu já vi você antes. Você é bem amigo daquele homem ali que está sendo julgado, não é? O tal Jesus. Pedro, com medo das pessoas que estavam lá, falou: Eu não conheço esse Jesus que ainda está ali, não. Falou que não conhecia Jesus. Depois, outras 2 pessoas chegaram até perto de Pedro e falaram: Você não é um daqueles discípulos, daqueles seguidores de Jesus que está sendo ali julgado, que está preso? E Pedro respondeu para aquelas 2 pessoas: não conheço Jesus. Não, nunca vi essa pessoa, não conheço esse Jesus, não. Quando Pedro falou para a 3ª pessoa que ele não conhecia Jesus, escutem, estão escutando? O galo começou a cantar. Pedro ficou tão triste, ficou tão chateado, porque naquele momento tinha acontecido aquilo que Jesus tinha falado. Ele tinha negado Jesus. E Jesus foi levado para o governador, para Pilatos. E lá Pilatos fez várias perguntas para Jesus, mas não encontrou nada que pudesse acusar Jesus. Mas ele perguntou para a multidão: Vocês querem que solte esse homem? E a multidão gritou: Não! Crucifica-o! E Pilatos, então, mesmo sem encontrar nada em Jesus, mandou baterem em Jesus. Não só mandou que batessem em Jesus, Pilatos também mandou colocar uma coroa de espinhos em Jesus. Sim, muita dor, não é? E por fim, Pilatos mandou que colocassem Jesus em uma cruz. E não só que colocassem Jesus em uma cruz, mas que Jesus carregasse aquela cruz até o Gólgota, que era uma outra montanha. E Jesus foi carregando com aquela coroa de espinhos, depois de ter apanhado tanto, aquela cruz tão pesada. Chegando ao Gólgota, eles então prenderam Jesus na cruz, não é, com pregos, e levantaram a cruz ao lado de outros 2 ladrões. E naquele momento, Jesus, com tanta dor, com tanto sofrimento, Jesus morreu. E de repente, mesmo sendo 3 horas da tarde, tudo se escureceu. Tudo. Todas as luzes se apagaram. As pessoas ficaram muito assustadas, porque mesmo sendo 3 da tarde, ficou uma escuridão enorme. E não só uma escuridão, porque ficou escuro o céu, mas ficou uma escuridão porque Jesus, o Filho de Deus, tinha morrido. Aquele foi o pior dia da humanidade. Aquele dia foi o dia mais escuro, mais triste, pelo qual a gente já passou. E os seus discípulos ficaram tristes, ficaram decepcionados, ficaram sem entender, ficaram com medo, porque Jesus, que tinha feito tantas coisas, tinha morrido. E aquele dia estava escuro, e eles não realmente entendiam onde que nós vamos chegar, o que vai acontecer com a gente. Então pegaram o corpo de Jesus e colocaram dentro de um túmulo, como se fosse uma caverna, e fecharam esse túmulo com uma grande pedra. Tudo aquilo que eles acreditavam tinha terminado. Isso era uma sexta-feira. Quando chegou no domingo, uma das pessoas que seguia Jesus, Maria, foi até o túmulo. E quando ela chegou ao túmulo, ela viu que a pedra estava removida. E ela foi chegando mais perto
e ela viu que tinha uma luz dentro do túmulo. Era uma luz que estava brilhando cada vez mais forte. E Maria entrou no túmulo e viu que tinha 2 anjos lá. E os anjos falaram: o que você está procurando? Aquele Jesus que estava morto aqui já não está mais aqui. Maria ficou tão assustada com aquilo, ela não sabia se ficava feliz, se ficava triste, que ela saiu correndo. Ouçam passos. E ela foi correndo contar para os discípulos: gente, vocês não sabem o que aconteceu. Jesus não está mais lá no túmulo. O corpo de Jesus não está lá. Então, Maria voltou com Pedro e João para o túmulo e Pedro e João puderam ver que realmente não estava lá o corpo de Jesus. Pedro e João saíram dali, mas Maria continuou ali, chorando, muito triste. Porque além de Jesus ter morrido, tiraram o corpo dele. Mas de repente, ela ouviu uma voz. Maria olhou. Maria, por que você está chorando? Maria achou que podia ser o jardineiro daquele lugar. Mas de repente ela ouviu de novo: Maria! Gente, não era o jardineiro. Maria pôde perceber que não era o jardineiro, que era a voz de alguém que ela bem conhecia. Quem vocês acham que é? Exatamente, Jesus. Ele não estava mais morto. Jesus apareceu para Maria e falou que ele estava vivo. Então Maria ficou tão feliz que ela queria até abraçar Jesus, mas ela foi correndo contar para os seus discípulos, para os amigos de Jesus, que Jesus não estava mais morto, que ele estava vivo. Jesus não ficou ali naquele túmulo. Ele realizou aquilo mais grandioso, mais poderoso que poderia ser feito. Ele tornou a viver. Sabe, quando a gente ouve essa história da Páscoa, a gente pode ter certeza que qualquer problema, qualquer situação que a gente esteja enfrentando, Deus é poderoso para cuidar de nós, para saber o final da nossa história, como aconteceu ali. Parecia tudo escuro, sem solução, mas Deus tinha um plano muito maior. Jesus não ficaria morto, Jesus tornaria a viver, Jesus voltaria a ser a luz para os discípulos e para todos nós. E é isso que a gente aprende hoje e guarda para o resto da nossa vida. Que por mais que uma situação pareça escura, triste, Deus tem um plano. E um plano que vai trazer luz para a gente. A gente não está no fim da história. Jesus está vivo. Vocês podem repetir comigo: aconteça o que acontecer, lembre-se de que Jesus está vivo. E esse é o versículo que a gente está decorando esse mês. Neste mundo, vamos falar, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus não ficou morto, preso lá naquele túmulo. Jesus ressuscitou, ele venceu o mundo. E é esse mesmo Jesus que está ao nosso lado, esse Jesus vivo, que ressuscitou, que tornou a viver, que está conosco, nos dando ânimo todos os dias. Fechem os seus olhos e vamos orar agradecendo a Deus por esse maior presente, por esse maior plano que Deus tem para as nossas vidas. Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo presente indescritível que o Senhor nos deu em Jesus. Obrigado pela vida, pela luz, pela paz, pela alegria e pelo grande amor que podemos ter através de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor tem um plano para nós e obrigado porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa.
Obrigado, porque o Senhor está ao nosso lado, mostrando-se presente e vivo em todas as nossas circunstâncias, todas as situações que vivemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje, quando você for comemorar a Páscoa com a sua família, com seus amigos, lembre-se disso. Jesus é a nossa luz, Ele não ficou morto, não existem trevas, Ele dá um sentido para a nossa vida. E mesmo que a gente veja só uma parte agora, Ele tem o todo. Acredite, tenha esperança que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Uma boa semana para vocês e uma feliz Páscoa!